Bom dia, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, no capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Nossa meditação hoje será dos versículos 27 a 30. Os irmãos sabem, né? Alguns dos irmãos que vêm na quarta-feira têm meditado algumas vezes o Sermão do Monte. E não é uma série de estudo, né? Não tem seguido uma sequência necessariamente. Acontece que várias coisas aqui eu considero de bom proveito. E esse texto aqui, né, não foge disso, é um texto muito importante para nós crentes. Por isso que eu vim meditar nele hoje. O assunto que ele aborda é um assunto extremamente relevante para nós hoje em dia. E como é de costume, né, irmãos? Como a maioria aqui provavelmente não escutou as mensagens, a maioria não vem nas quartas-feiras, vou fazer aquela breve introdução, mostrando algumas das coisas que nós podemos ver no Sermão do Monte, qual o objetivo dele e o que nós iremos abordar no dia de hoje. Mas antes nós iremos fazer a leitura, Mateus capítulo 5, 27 a 30. Diz assim: Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Pois é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti. Porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Bom, o Sermão do Monte é um sermão que Jesus fez ali no começo do seu ministério, em que diversos ensinos são mostrados por ele. Um dos ensinos, né, é justamente a maneira como ele deseja que os seus discípulos, né, os cidadãos do reino de Deus, vivam a sua vida. E um contraste que ele faz em relação à religião que era tida como a religião correta na época, a judaica, é mostrando que essa religião, né, os escribas e os fariseus, eles viviam uma vida sempre voltados àquilo que é exterior, né, procurando fazer aquilo que aparentemente é justo. Porém, Jesus, nesse sermão, ele mostra diversas vezes que o coração dessas pessoas não está naquilo que elas estão fazendo, o coração delas está, na verdade, totalmente desvirtuado da vontade de Deus. Então, quando ele vai ensinar aos seus discípulos, né, e nesse sermão nós vemos que ele direciona aos seus discípulos, mas também a uma multidão, né, de certa forma ali está mostrando que se alguém deseja seguir ele de verdade, deve estar atento e ouvir aquilo que ele tem a dizer e considerar aquilo que ele ensina nesse sermão. Então, basicamente, para nós isso deveria se refletir, né? Eu estou seguindo a Jesus Cristo. Se eu estou seguindo, é porque eu estou realmente olhando aquilo que ele tem ensinado. Eu tenho seguido as soluções que ele tem dado em relação ao pecado, em como deixar os pecados da minha vida, ou se eu tenho sido completamente negligente, a minha religião é meramente essa religião de vir nos cultos nas quartas-feiras e nos domingos e aparentar para as pessoas que eu sou um cristão. Então, essa é uma coisa que nós deveríamos sempre ponderar quando nós abordamos esse sermão, refletir como tem sido o nosso seguir a Jesus Cristo, a nossa caminhada com Jesus Cristo. Nós vemos aqui, irmãos, que Jesus ele sempre vai focar no coração, né? Essa seria a maior preocupação daquele que verdadeiramente segue a Deus. Ele se preocupa com aquilo que ele pensa, sente, as motivações, os seus desejos. Nós vemos que sempre quando Jesus vai abordar a questão do pecado, por exemplo, nós vimos a questão da ira, Jesus ele vai falar no conceito externo, por exemplo, matar, assassinar alguém, só que ele vai falar que não é o problema ou a raiz do problema matar. Na verdade, já é a consequência de diversos pecados que foram cometidos no seu coração, primeiramente. Então, quando ele vai falar a respeito, né, de matar, ele vai mostrar a ira que existe no coração de alguém que mata. E também, ele não deixa apenas a gente considerar que existe essa ira, aquilo que é interno, mas ele também nos faz refletir sobre uma solução, né? Ele propõe uma solução
para este mal que é no nosso coração. No caso da ira, nós vimos que a proposta de Jesus é ir resolver o problema, né? Não fazer com que esse mal cresça. Se você vê que alguém tem algo contra você, tem ira contra você, vai lá, resolva o seu problema com essa pessoa, faz as pazes. Então nós vemos que existe uma certa estrutura nos ensinos de Jesus. E qual que é a estrutura? Ele fala aquilo que é comumente ensinado, né, referência à lei, ou o que eu acredito que seja, uma interpretação que as pessoas tinham da lei, sempre observando de maneira externa. Depois ele vai falar aquilo que é interno, aquilo que vem do coração do homem, que é realmente a raiz do problema, e depois ele vai propor uma solução para esse problema. No nosso texto aqui está dividido da mesma forma. Jesus vai falar a respeito do adultério, depois ele vai falar a respeito do que causa o adultério, né? Que seria a cobiça no coração. Depois ele vai propor uma solução para nós resolvermos esse problema interno no nosso coração. Então vamos ao primeiro versículo, versículo 27. Ele diz assim: Ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então aqui ele começa de maneira padrão, aqui, ouviste que foi dito aos antigos, né? E aqui nós podemos ver uma referência à lei, porém, como eu já adiantei, eu não acredito que aqui Jesus esteja rebatendo a lei ou dizendo que a lei não ensinava aquilo que ele vai ensinar a respeito daquilo que é interno, mas que justamente por ele não dizer algo como está escrito assim ou algo do tipo, ele diz foi dito aos antigos, né? Eu acredito que isso seja justamente porque é algo que as pessoas vinham interpretando, aquilo que elas acreditavam sobre a lei, e sempre, né, se prendendo àquilo que é externo, né? Então, ao adultério, o que eles vão pensar? Ah, eu não estou no relacionamento, eu não posso me relacionar com outra pessoa que não seja minha esposa. Ou eu estou solteiro, mas eu me relaciono com outra pessoa que é uma cônjuge de alguém. Então, isso seria adultério. Então, as pessoas se prendiam basicamente a apenas isso e consideravam que não fazendo isso, elas já estariam cumprindo a lei de Deus. Porém, Jesus ele vai muito mais profundo nessa questão. E ele vai abordar não o adultério em si, mas ele vai abordar o desejo, a cobiça. Ele diz que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então Jesus fala do desejo, né? E é evidente que esse desejo não pode se limitar apenas à questão do adultério, né? Qualquer tipo de desejo sexual que seja fora do casamento, em relação ao cônjuge ali, marido e mulher, é pecado. Uma das coisas que nós vemos aqui também, irmãos, que é importante atentar, é quando Jesus vai falar qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, existe uma distinção, né, que nós precisamos nos atentar aqui na maneira como ele coloca isso. Porque às vezes as pessoas podem interpretar que Jesus está falando de que se você está andando na rua e de repente aparece uma mulher, isso vai fazer com que você a deseje, ou você está na rua, aparece um homem, isso vai fazer com que você o deseje, né? Então meio que a circunstância vai fazer com que o seu coração peque. Porém, a maneira como Jesus coloca isso aqui, você atenta numa mulher para cobiçar, na verdade mostra que você já tem o desejo, e é justamente olhar para essa pessoa que demonstra que você quer alimentar esse desejo. Então não é eu tô andando na rua, eu vejo uma pessoa, depois que eu ver essa pessoa, eu já pego porque eu vou desejar ela depois que eu vi. Na verdade, Jesus mostra que o coração já tem essa inclinação, a pessoa já tem essa inclinação no seu coração, e por isso que ela vai e procura cobiçar através dos olhos. Então Jesus vai aqui, irmãos, demonstrar que o nosso coração é que é a raiz desse mal, né? O nosso coração é que é inclinado a esse desejo. E isso, evidentemente, que como eu disse aqui, não é voltado apenas para os homens, né? Muitas vezes essa questão do olhar e cobiçar é voltado para os homens têm mais fraqueza nessa área, mas é evidente que Jesus aqui tem em vista não apenas os homens, mas as mulheres também nessa questão. E agora, irmãos, como lidar, né, com essa questão, com esses desejos ilícitos no nosso coração? Jesus vai falar isso a partir do versículo 29. Ele diz assim: Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno.
Então, basicamente, Jesus ele mostra assim: se você identificou esse problema no seu coração, essa é a solução. Se você é um servo meu, é um discípulo meu, ouça a solução que eu vou dar para essa questão. E o que que Jesus vai ensinar aqui, né? Uma das coisas que nós temos, né, alguns objetos dessa ilustração que Jesus faz aqui, nessa ensino que ele faz aqui, é a respeito da mão direita e do olho direito. E o que que seria isso, né? Eu acredito que o olho, né, referência àquilo que vai fazer com que você alimente esse desejo, vai fazer com que você idealize alguma coisa na sua mente, vai fazer com que você procure estar trela a esses desejos internos. E a mão, né? Seria basicamente a mesma coisa. Você dá continuidade a esses desejos. Uma coisa que pode, inclusive, né, que eu vi como sendo, inclusive, um argumento a respeito dessa característica, né, de como sendo a mão algo que alimente esse desejo, é que Jesus já nos ensinou em outras passagens dessa mesma maneira aqui, falando a respeito de arrancar nossos membros para não, né, sermos escandalizados por eles. É em Mateus 18, 8 e 9. Lá ele vai falar o quê? A respeito da mão, do olho e dos pés. Se o seu olho te escandalizar, arranca e tira fora. Se o seu pé escandalizar, arranca e tira fora. Só que lá é outro contexto, né? Jesus está falando em outros termos ali. Aqui, voltado à questão da sexualidade, né? Então nós podemos pensar que Jesus usa a mão direita, olho direito, justamente por ser, né, mão predominante, olho predominante, e sendo meios das pessoas alimentar esse desejo, fazer, né, com que esse desejo dê continuidade. E qual que é a solução, então? Jesus fala, é cortar, né? Arrancar esses membros. E é evidente que aqui não pode ser algo literal, né? Desmembrar a si mesmo, é evidente que ninguém vai interpretar dessa forma. Até porque isso seria meio que contrário àquilo que até Jesus está falando, né? Ele está falando que, na verdade, parte do nosso coração, né? Do nosso interior. Então, mesmo se você tiver todos os seus membros amputados, você ainda assim poderia surgir esses tipos de desejo no seu coração. Então, não é necessariamente essa amputação que vai resolver o problema. Mas o que Jesus está falando é para você não dar trela a esses sentimentos, a esses desejos, não alimentar no seu coração. Então, se você vê que suas atitudes, você tem tomado certas decisões, certos caminhos, que demonstram, na verdade, que você tem dado ouvidos, né, procurando desejar essas coisas, procurando satisfazer esses desejos, você deveria ir lá e bloquear isso, né? Cortar isso, lançar fora isso. Tudo que venha fazer você tropeçar, tudo que venha fazer você cair nesse pecado, deveria ser retirado. Então, irmãos, basicamente essa é a interpretação. Eu escolhi justamente esse texto por ele ser muito simples, já ter estudado o Sermão do Monte algumas vezes. E a interpretação dele nunca é tão difícil, né? Eu acho que basicamente todo mundo entendia mais ou menos dessa mesma forma que eu entendo esse texto aqui. Então, algumas aplicações que nós podemos tirar desse texto. A primeira delas, que eu também já abordei em outros trechos do Sermão do Monte a respeito de nós considerarmos o nosso coração, né? Isso está em praticamente todo o sermão, que Jesus sempre nos fala a respeito do nosso coração e que devemos considerar o que tem por trás dele, as intenções, né, desse coração. O cidadão do reino de Deus, né, que é o que ele tem abordado aqui, as pessoas que são servos dele, pessoas que o seguem, que querem ser participantes do seu reino, essas pessoas não olham apenas para aquilo que é externo, né? Elas não se prendem apenas a aparecer alguma coisa, mas elas tomam cuidado e reconhecem o seu coração pecaminoso. Outra coisa que nós podemos ver, irmãos, e que é preciso deixar claro, né, a respeito de desejos sexuais, é que eles não são frutos de uma exposição ou tentação, né? Muitas pessoas podem achar que é aquilo que é externo, é aquilo que eu vejo, que eu ouço, que vai fazer com que eu peque. Mas, na verdade, Jesus vai mostrar aqui que nosso coração é que já é inclinado a isso, e por isso que quando essas coisas aparecem, eu já sou inclinado a desejar essas coisas, a pecar com essas coisas. Então, Jesus vai mostrar que o problema está em nosso coração e não nas coisas necessariamente. Só que, evidentemente, que quando eu vejo que certas coisas eu estou usando para alimentar meus desejos impuros, essas coisas devem ser cortadas. Então, se é um filme, é cortar.
Se é uma pessoa, né, ali nas conversas que não deveriam acontecer, deve cortar. Então, esses desejos, né, a gente deveria tomar consciência, saber que esses desejos estão no nosso coração, não necessariamente eu me excluir da vida e virar um monge, ir para o monte lá, não ver nada, enxergar nada, só estar na meditação. Isso não significa que eu não vou pecar mais nessa área, porque esse problema está no coração do homem. Então, algumas reflexões práticas, né, que nós deveríamos, então, ponderar a respeito disso, né, não considerarmos ou não darmos uma de inocente, né? Às vezes a gente dá uma de inocente, como se as pessoas não tivessem segundas intenções, ou se nós não tivéssemos segundas intenções em nossas atitudes, né? Como se não houvesse malícia no nosso coração, nas pessoas. Então, por exemplo, isso dentro do casamento, né? Pessoas que estão no casamento e começam a procurar amizades fora, né? Qual que é a intenção dessas amizades fora do casamento? Ou qual a intenção dessa pessoa que vem até você, sendo você casado, casada, com a amizade dela? Então, todas essas coisas deveriam ser consideradas, né? Se você não está dando espaço para que algo pecaminoso aconteça, né? Seja você vendo isso na pessoa, né? Que você vê que ela está com segundas intenções, ou você mesmo que está de alguma forma tentando fugir do seu casamento através dessas relações. Então, todas essas coisas deveriam ser consideradas, né? O adultério acontece muito antes da pessoa simplesmente ficar com a outra, né? Acontece com uma insatisfação, acontece com um desejo já maligno no coração. Outra coisa também a considerar a respeito de namoro, né? Não podemos dar uma de inocentes no namoro, né? Algumas pessoas podem considerar que namoro é quase um casamento, então posso me dar liberdades com relação a essa pessoa, afinal nós vamos casar. Mas a Bíblia ela define solteirice e casamento, então se você não é casado, você é solteiro, né? Então não existe essa questão de, é um pré-casamento, então eu posso me dar liberdade disso e aquilo com aquela pessoa, né? Então, ficar se beijando, ficar se agarrando, ficar, né, querendo viajar com a pessoa sozinha, ficar com a pessoa sozinha. Muitas pessoas podem olhar para isso e ver como coisas inocentes. Algumas pessoas podem, inclusive, apontar, cuidado com isso, porque isso aí é dar abertura. Mas em relação àquilo que nós vimos agora, né, isso não é dar abertura. Eu acredito que isso já é o coração das pessoas querendo procurar e dar brechas para que algo aconteça. Isso pode ser já um reflexo de você alimentando esse pecado no seu coração, né, e procurando fazer coisas que não deveriam. Outra coisa também que nós podemos refletir, né, como as pessoas falam a respeito desse sentimento, né, da desejo e paixão. Muitas vezes elas vão considerar isso como sendo amor, né? Então, esses pecados muitas vezes são justificados porque, eu amo essa pessoa, né? Eu traí meu marido porque eu não amo mais ele, eu amo aquela outra pessoa. Então, isso seria algo, né, que as pessoas usariam como um escape, uma justificativa do seu pecado. Eu fiz isso, mas porque eu estava amando demais essa pessoa, por isso que caí em fornicação, algo do tipo. Nós vemos que na Bíblia, se nós formos considerar o que é o amor segundo a Bíblia, isso é impossível de existir. Uma das coisas que nós vimos no último estudo que eu tive aqui sobre o amor é que justamente o amor ele é bondoso, né, benigno. E como nós vimos, isso não significa que ele é livre da lei de Deus, né? Por exemplo, ser benigno é você fazer aquilo que você gostaria fosse feito a você em relação a outra pessoa, né? Dar felicidade a outra pessoa, fazer com que a pessoa se alegre ou algo do tipo, satisfazer a pessoa de alguma maneira. Porém, isso não pode ser totalmente aberto, até porque se eu for um pecador e desejar coisas pecaminosas na minha vida, eu vou achar que fazer o bem é fazer coisas pecaminosas, né? Ou dar sensações pecaminosas a outra pessoa. Então é evidente que quando a Bíblia fala de benignidade, ela envolve a lei de Deus. Então não existe essa questão de fazer o bem, sendo que esse bem é fazer com que outra pessoa peque, né? Então eu, em relação às pessoas, deveria considerar, né? Se eu estou fazendo com que ela peque contra Deus, ou desejando que ela peque contra Deus, na verdade eu não estou amando essa pessoa. Eu estou amando meu prazer, eu estou amando meu desejo de satisfazer alguma coisa minha. Então, jamais essas coisas poderiam ser consideradas amor, né? Eu me separei, mas da mesma forma como eu comecei esse relacionamento com essa pessoa aqui, amando e muito respeito, eu também me separei com essa pessoa com muito amor, muito respeito, isso aí não existe.
Isso aí não é amor bíblico, isso aí com Deus não cola, né? Outra coisa que nós vimos sobre o amor também é que ele não trata de maneira leviana. Na verdade, não trata de maneira indecente. E o que nós vimos como sendo indecência, né? Indecência é você fazer com que a pessoa, de alguma forma, seja prejudicada com suas atitudes. Então, por exemplo, você fazer com que a pessoa caia em pecado, né? Uma pessoa se escandalize, tropece por conta de você. Isso é fazer com que você age de maneira indecente, né? Isso é agir de maneira indecente. Então, né, se você tem ou alimenta esse desejo em relação a uma pessoa, às vezes você vai querer o quê? Fazer com que essa pessoa alimente os mesmos desejos com relação a você. Então, isso é fazer com que a pessoa se escandalize, tropece, agir de maneira indecente. Então, essa é coisa que você deveria cortar também. Essa pessoa é minha esposa? É meu esposo? Não? Então, corta, né? Não considere isso amor, não considere isso algo positivo. E outra coisa também, irmãos, que eu gostaria de refletir, os irmãos perceberem que eu já estou abordando outros aspectos, que o versículo não necessariamente está tratando, né? Mas podemos observar na Bíblia como um todo. E a última delas é a questão do porquê nós desejamos, né? De onde vem esse sentimento, de onde vem esse desejo. E nós sabemos que esse desejo vem do próprio Deus, é Ele que dá esse desejo, esse interesse do homem pela mulher, e assim vice-versa. Né? Nós podemos considerar, por exemplo, um livro que aborda muito esse assunto, que é a questão, né, do desejo pelo homem e pela mulher, e também até a questão da paixão, que eu acredito que seja algo dado por Deus também, que é no livro de Cânticos, né? Nós vemos ali um homem e uma mulher, o quanto eles se desejam, o quanto eles querem, estimam um ao outro, né? Vemos questão de sentimentos que eles têm um pelos outros, né? Tudo isso ali naquele livro é abordado de forma positiva. Então nós observamos que todas essas coisas são sim algo dado por Deus. E outra coisa que nós observamos ali também é que esses sentimentos são perigosos, uma coisa que acontece diversas vezes, diversos trechos lá dos poemas daquele livro, é a mulher exortando a não despertar o amor antes que queira, né? Ou seja, existe um momento adequado para que todos esses sentimentos, tudo isso, aconteça de maneira adequada. E esse ambiente seria o ambiente do casamento. Então é evidente que é algo dado por Deus, mas que deve ser controlado, né? Esses impulsos devem ser controlados, devem ser satisfeitos no ambiente que Deus propôs que seja satisfeito. Mas aí nós podemos considerar, e eu que eu sou solteiro, e eu que não tenho perspectiva de casamento, né? Então o que deveria me satisfazer? E outra coisa que eu gostaria de ponderar é justamente que Deus, ele sempre vai ser a nossa maior fonte de satisfação, né? Então não é um casamento, não é um relacionamento que será a êxtase da minha satisfação, porque não existe um lugar, né? As pessoas não vão ocupar o lugar de Deus na sua vida, né? Não é um relacionamento, uma família que vai ocupar o lugar de Deus na sua vida e que pode se satisfazer. Somente Deus é que pode satisfazer. Então, se você é cheio de Deus, é satisfeito em Deus, procura um relacionamento abundante com Deus, esses pecados, essa insatisfação, essa busca por coisas ilícitas não irá acontecer no seu coração. Então, é basicamente essa a exortação que eu gostaria de dar aqui. Possa ter sido de bom proveito para os irmãos. Irmão Gabriel.